escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, galerinha da UPA, legal voltar a falar com vocês. Estamos aqui na escola dominical virtual, não é? Eu estou falando para vocês, de vez em quando vou passar por aqui, tá legal? Nós estamos estudando essa revista que vocês já viram e tiveram em mão, o Território Tim. É uma revistinha muito legal que fala sobre a volta para casa, isto é, quando os hebreus, né, os israelitas estavam voltando do cativeiro babilônico, que já vimos lá no tempo de Nabucodonosor, no ano 600 e pouco, 700 e pouco depois de Cristo. Eles ficam 70 anos lá, né? E quase chegando no ano 700 antes de Cristo, eles estão voltando para casa. E essa lição de hoje fala sobre o retorno, né, do exílio da Babilônia, mas antes que eles voltem do exílio, acontece um fato interessante, que Daniel está nesta história que vamos hoje estudar no seu livro, no capítulo 5. Né? Ela é chamada Uma Viagem pela Redenção. O nome das nossas lições conta uma história da redenção do povo hebreu. Hoje nós estamos falando e vamos falar sobre Daniel capítulo 5, né? Aquela história tremenda, quando a mão de Deus começou a escrever na parede de uma grande festa dada por Belsazar. Belsazar era filho de Nabucodonosor. Era o rei também que substituiu Nabucodonosor, que foi o rei lá do exílio, que trouxe o povo hebreu exilado para a Babilônia. Bom, o capítulo 5 conta essa história. O que era a história? Sabe, nós estamos vivendo numa época de carnaval. Belsazar resolveu fazer um carnaval lá no seu palácio. Encheu de riquezas, de bens, vinho, e foi dar uma grande festa e convidou os seus grandes, os seus sábios, intelectuais, e fizeram uma grande festa. Quando eles estavam no meio da festa, uma mão com o dedo de homem começou a escrever na parede central daquele grande palácio, daquela grande sala de festa, e ele ficou desesperado e disse: que palavras esquisitas são essas? Mene, mene, tekel e parsim. Mene, mene, tekel e parsim. E ele ficou desesperado, angustiado, acabou com a festa. E então a mãe dele chegou e disse: olha, Belsazar, chama os seus sátrapas aí, os seus intelectuais, e vê se eles interpretam o sonho, não é? Eles foram lá e não conseguiram. Aí a mãe falou: tem um homem aqui na Babilônia que veio do seu pai. Quando o Nabucodonosor trouxe os hebreus para cá, veio um homem junto chamado Daniel. Entre tantos outros veio um homem. Ele tem um espírito excelente. Ele é capaz de interpretar o seu sonho. Então ele foi e chamou Daniel, e Daniel começou a contar a história do seu pai. Olha, está acontecendo com você, Belsazar, igual aconteceu com seu pai. Seu coração se elevou, o Nabucodonosor era um grande rei, mas ele começou a desprezar o Deus do céu, e Deus fez com que ele comesse capim como um bovino, um caprino no meio do pasto, e ele ficou como um animal. Então ele se arrependeu e Deus o curou. Está acontecendo com você a mesma coisa. Mas o rei disse: Daniel, eu quero saber o que é esse negócio que está escrito na parede. E Daniel interpretou o sonho, que a vida, o reino dele, estava sendo contado, estava sendo colocado na balança, e que o reino dele ia ser entregue a um outro povo poderoso. Mene, mene, tekel, uparsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Ele ficou muito impressionado e disse: olha, Daniel, eu vou te dar muito prêmio, vou te dar muita riqueza. E disse: eu não quero riqueza. Eu não quero riqueza. Então, o que Belsazar estava achando é que a vida era para ser curtida. Sabe aquele negócio de curtir a vida? Ah, eu quero é curtir a vida e o resto aqui não interessa. O resto aqui que se vire. Para mim, a vida, o que interessa é isso. A ideia é como Daniel enxergava o mundo.
Qual era o pressuposto, isso é, que estava na cabeça de Daniel para ele enxergar o mundo, e que estava na cabeça de Belsazar. Belsazar achava que a vida era assim, ele interpretava a vida de forma diferente. Eu tenho que fazer tudo porque a vida passa logo, meu pai já passou, era um grande rei e morreu, eu vou curtir a vida, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Quais são os valores que conduziam a vida de Belsazar? Riqueza, glória, vou compartilhar tudo, o que me interessa agora é o prazer, quero usar tudo, quero comprar tudo, quero viver totalmente a vida longe de princípios e valores morais, quero ultrapassar todos os limites, quero quebrar as regras, quero me divertir. Sabe aquela ideia? Faça isso, você merece, você pode. Olha, a vida está sendo tão difícil, curta um pouco a vida, dê para você um presente. Olha de onde Belsazar partiu. Partiu de uma coisa que nós chamamos hedonismo, o prazer pelo prazer. Não é que Deus não quer que você curta a vida, que o tema da lição é curtindo a vida. Deus não quer que você tenha uma vida pobre, miserável, triste, mas a partir de quê? Por que você faz isso? Qual é a razão? Qual é o motivo? O que você tem em mente, você mesmo? Ou você tem em mente também os outros? O crescimento interno como ser humano, valores éticos, morais, valores como o que é justo, o que é belo, o que é bom, não é? Belsazar entendia a vida apenas como um prazer transitório. Você já viu uma coisa, quando você assiste um filme legal, e você assiste o filme e fica emocionado, ou fica com raiva, ou fica triste. Eu tenho assistido filmes assim. Daí 10 minutos depois do filme, você está comendo pipoca, ou tomando uma coca, ou comendo uma pizza, ou um hambúrguer. Aquilo passou? Por que aquela emoção que você assistiu no filme passou tão logo? Porque são prazeres pelos prazeres. Mas quando o prazer é a partir de uma estrutura, de uma visão de mundo, não é? Como aquele prazer que você sente, por exemplo, quando está no Natal com a família. Nota que aquele negócio, você não fica pensando naquilo, mas aquilo está enchendo o seu coração de sentido para a vida. Parece que Belsazar queria ver a vida assim. E ele disse, Daniel disse, olha para trás, veja a história, veja o que aconteceu com seu pai. Às vezes a gente, como adolescente, como jovem, não olha para trás. Nós temos um retrovisor, quando a gente está andando de carro, talvez você não dirige ainda, mas fica olhando de lado no retrovisor, você vê lá atrás. O retrovisor é bom para a gente ver o que aconteceu na história, para a gente não repetir o mesmo erro. Daniel estava falando, olha, não repita o mesmo erro do seu pai. Você já viu o seu colega errar? Não é aquela amiguinha, aquele amiguinho, aquele colega, aquela colega, não é? Aquele garoto, aquela garota, ele cometendo erros e você olhando a história diz, não, eu quero fazer a mesma coisa, porque isso está na moda, eu não quero ser diferente, eu quero ser igual a todo mundo. Daniel não, Daniel tinha uma visão diferente do mundo, ele via a história do mundo a partir do ponto de vista de Deus. A pergunta é, nos prazeres que eu tenho na vida, nas coisas boas, o que estou fazendo para o nome de Deus? O que eu estou fazendo para a minha dignidade humana, para a minha humanidade? Comer, beber, reproduzir e transar? Os animais também fazem. O que me faz diferente dos animais naquilo que eu faço? Nos meus desejos, nos meus anseios, na minha vontade, não é? Será que a minha vontade é instintiva, eu ajo como animal, ou eu tenho uma força de vontade como Daniel tinha de viver uma vida diferente? Bacana, né, gente? Olha para a história. Olha para a sua vida, veja o que aconteceu com muita coisa no passado, talvez até com parentes e familiares. Não faça a mesma coisa. Não faça como Belsazar fez, repetindo os erros do seu pai. Daniel disse, olha para a história, não faça. E mesmo assim, ele continuou a sua festa, ele foi deposto, seu reino foi pesado, e ele foi mandado embora como rei e virou um Zé Ninguém no mundo. A gente tem que ter coragem de ser diferente. Daniel era diferente. Bacana, né, gente? Então, galera, parece-me que Belsazar não queria ver a história. Ele queria ver a vida como a vida era, através dos seus instintos, através de prazeres naturais, prazeres que até um ser celular, unicelular tem, uma ameba tem. Ou seja, o que Belsazar queria, além do que uma ameba queria? Comer e reproduzir. Se alimentar,
existir e reproduzir. Isso qualquer animal faz. Instintivamente, ele vive por instintos. E às vezes o prazer sem Deus, ele é apenas instintivo. Ele é um prazer animal. Qual é a diferença? É que você tem espírito, você tem alma, você é eterno. Os prazeres não podem ser prazeres, como eu falei ontem, como eu falei ainda há pouco sobre comer pipoca depois de um filme emocionante. Tem que ser mais do que isso. O prazer tem que te humanizar, isto é, tornar você uma menina mais humana, mais capaz de entender a si mesma, a si mesmo, o menino, e também entender a sua história, interpretar a sua história a partir do ponto de vista de Deus. Por que meu pai é assim, minha mãe é assim, meu avô também era, minha avó também? Por que eles repetem os mesmos erros? Então você que é uma menina inteligente, está estudando, já quase no vestibular, você também, menino, por que a vida é assim? Nós temos que perguntar. Porque a vida sem filosofia, sem meditação, é como um animal. O animal não medita. Não é? O animal só olha de lado, ele não olha para cima. O homem é um ser diferente, ele é capaz de olhar para cima, capaz de chegar além da história. Então, Belsazar fez uma festa muito esquisita, muito estranha. Chamou gente para tudo quanto é lugar, chamou os seus príncipes, seus nobres da terra, e viveu uma vida, e fez uma festa assim, carnal, né? Instintiva, uma festa que nem uma ameba no meio das outras, ou como um coelho no meio dos outros, como um cordeiro no meio dos outros, instintivamente. E mais do que isso, olha, a ideia que ele trazia é que não importa, viva a vida agora. Eu sou rico, eu sou rei, eu vou dar uma festa, nós vamos deitar e rolar, né? Vamos viver os prazeres da vida. Aquilo que eu chamei de hedonismo, né? Hedonismo é isso. Quando a pessoa só quer viver os prazeres da vida sem pensar lá no alto. Tem uma vida só horizontal, não tem uma vida vertical. Já notou que você tem muitos colegas que jamais olham para cima? Levam a vida assim. Isso é que é uma vida de Belsazar, né? O grande rei Belsazar, conforme diz no livro de Daniel, capítulo 5. Né? Eu estou falando sobre isso, vale a pena você ler depois, tá bom? Para você entender melhor o que eu estou falando. Então, o que Daniel estava dizendo, olha, Belsazar, olha para trás, veja o que aconteceu com seu pai, olha a história da humanidade. É como se eu estivesse falando para você, olha, você, menina, viu o que aconteceu com a sua colega? Não vale a pena ir por aí, por instinto. Nós somos seres racionais, criados à imagem e semelhança de Deus. Olha, o garoto, o menino, olha o que aconteceu com seu colega. E Belsazar olhou para aquilo e disse, é verdade, acontecem algumas coisas mesmo, mas continuou a sua vida longe de Deus. O que Belsazar queria? Curtir a vida, só. Não é pecado curtir a vida, mas a partir de quê? Com que visão? Né? O que você, menina que me ouve agora, o que você aprende com a história? Você tem pensado nisso? Você tem olhado para trás? Você tem pensado nessas coisas que têm acontecido ao longo da sua vida? Tem. É isso que a gente tem que pensar. Porque isso é importante. Daniel diz, olha Belsazar, olha para trás. Belsazar queria curtir a vida. O que Daniel queria? Será que Daniel não era moço como você? Ele foi para a Babilônia, ainda era um mocinho, jovem. E ele começou a perguntar, por que os meus pais pecaram contra Deus e a gente veio cair aqui? E agora que eu estou aqui na Babilônia, num lugar longe da minha terra, dos meus pais, longe da minha história, o que eu posso aprender aqui? Sabe, não há nada de mal que não possa trazer também um bem. Daniel conseguiu ser um moço diferente, porque ele foi para a Babilônia com um primeiro propósito: cumprir os desígnios de Deus, ou seja, cumprir a vontade de Deus, porque Deus havia dito pelos profetas que o povo de Judá iria ser cativo. E eles continuaram desobedientes. Daniel estava pensando, foi a desobediência do meu povo. No capítulo 9 de Daniel, ele faz uma oração maravilhosa, intercedendo pelo seu povo. Por ele e pelo seu povo. Coisa fantástica esse jovem Daniel. Então, quando a mãe de Belsazar chama o Daniel, diz, aquele homem, aquele moço, chamado Beltesazar, né? Tinha o Belsazar, que era o rei, e ele era Beltesazar, o nome que o rei deu para ele, o Nabucodonosor. Então, Beltesazar, que é Daniel,
Chegou lá e interpretou o sonho. E a mulher disse: esse moço tem um espírito excelente. Essa é a diferença. Na escola, na casa, com os amigos, não é ser mais inteligente ou menos inteligente. É ter um espírito excelente. Isso é olhar a vida de um outro jeito. Daniel foi para a Babilônia para cumprir a vontade de Deus, os desígnios de Deus. Isso que estava na cabeça de Daniel. Para que você vive? Você vive como uma ameba, como um coelho, como um cabrito? Você vive instintivamente ou tem uma coisa além do horizonte, que está acima do horizonte, que é cumprir o propósito de Deus na sua vida? Então Beltesazar queria apenas curtir a vida. Daniel queria olhar para cima. Ele tinha um jeito diferente de viver. Por isso ele tinha um plus, um algo a mais que os outros intelectuais da corte, chamados sátrapas, né? Os sátrapas não tinham, ele tinha um espírito sobressalente, isto é, ele tinha uma vida que começava lá em cima e vivia ela aqui embaixo. Tudo que Daniel fazia, ele tinha como princípio ver Deus na história. Você tem visto Deus na história? Você tem pensado sobre isso? A vida sem filosofia ou sem meditação não merece ser vivida. Você está vivendo como um animal qualquer. O que você vê além de acontecimentos da história? Vê alguma coisa de Deus trabalhando na sua vida, no seu coração? Daniel enxergava a escravidão de um outro jeito. Era ruim, mas Deus poderia fazer uma grande obra na vida dele como escravo lá na Babilônia, igual José do Egito, não é? Eles são muito parecidos. Então o que aconteceu com Beltesazar? Ele desprezou Deus. Tanto que na festa, ele trouxe os utensílios que o Nabucodonosor tinha trazido lá do templo de Salomão. Ele pegou aqueles utensílios sagrados, ele sabia que era, e encheu de vinho, de mulherada, de droga, de transa, de bagunça, de confusão. Era um bacanal. Então ele usou aqueles instrumentos sagrados para zombar de Deus, para menosprezar Deus. Às vezes nós não fazemos isso. Mas o maior desprezo que a gente pode dar para alguém, sabe qual é? Ser indiferente a ele. Às vezes nós não fazemos isso, mas somos indiferentes. Deus é um bem desnecessário. E a gente vive como vive qualquer um outro animal, instintivamente. Daniel não. O Beltesazar pegou os objetos do templo, as bacias do templo, lá de Jerusalém, que estava lá na Babilônia, e ele usou para zombar de Deus. Daniel não. Daniel temia a Deus. Temer significa ter aquela sensação poderosa, tremendo dentro dele, de afeição, de entrega. Temer não é ter medo, é isso. É ter essa coisa tremenda, esse mistério tremendo e fascinante que é Deus. Daniel tinha isso na sua cabeça. O seu coração era um coração comprometido com Deus. Comprometido com Deus. Qual é a visão que você tem de Deus? Como é que você enxerga Deus no dia a dia da sua vida? A vida é para ser curtida ou a vida é para ser vivida com alegria, com prazer, na presença de Deus, tendo Deus como o fundamento da sua vida? Olhe para a história, tire experiências, aprenda, busque a Deus, teme a Deus, crie na relação com Deus um espírito sobremodo excelente. Aprender química, biologia é muito maravilhoso, gramática, etc. Mas não dá um espírito excelente, dá uma mente atilada, pronta, mas o espírito excelente é quando você tem essa relação verticalizada com Deus, essa relação verticalizada na história, e você vai se tornar uma pessoa sábia. Daniel tinha um espírito sobremodo excelente. Como é que você vê a vida, vê a história? Como é que você interpreta? O que você está fazendo aqui neste mundo? Quem é você? Para onde você vai? Olha, o capítulo 5 de Daniel pode ser uma grande lição para a gente. Tá bom, galera? Amanhã eu vejo, outra semana eu vejo você e a gente fala sobre isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.